Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o Teu nome, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por essa nova semana e por essa nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Eu quero mais uma vez me colocar nas Tuas mãos, que eu seja um instrumento do Senhor. A Tua palavra, Senhor, quando ela se abre, o Senhor fala para nós. E nós queremos Te ouvir com todas as nossas forças. Porque quando esse milagre acontece, ele acontece na nossa vida. E a gente precisa que ele aconteça. Deus abençoe cada pessoa, onde quer que essa pessoa esteja agora. Que o Senhor possa abençoá-la e que ela possa encontrar nessa palavra que será apresentada respostas de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, já pelas bênçãos que nós levaremos desse encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, nós temos estudado muitas coisas aqui, e Deus tem falado bastante ao nosso coração. Nós terminamos recentemente uma série, a série que nós intitulamos Respostas de Jesus a João Batista. E aí consideramos o capítulo 11 de Mateus e vimos tantas coisas boas que estavam ali implícitas e explícitas na resposta de Jesus a João Batista. Eu tenho certeza que você que acompanhou, você aprendeu muitas coisas, eu aprendi muitas coisas. Se você não teve a oportunidade de nos acompanhar, nesse canal do YouTube, nós temos tudo isso gravado, e aí você pode ir lá e buscar isso. E aí nós decidimos aqui agora iniciar nesse start uma nova série, e que nós estamos agora como continuidade daquela anterior. Nós queremos intitular essa série Respostas de Jesus para mim. Se coloque aí nesse lugar. É Respostas de Jesus para você. E aí vamos buscar na Bíblia essas respostas de Jesus para nós. É muito interessante isso, é muito relevante, e isso eu fui chamado a atenção para isso. E eu quero compartilhar com vocês muitas coisas aqui nesse período e nas diferentes oportunidades que nós teremos. Nós tivemos também uma outra série que nós chamamos de Eventos Finais. E passamos por todos aqueles assuntos escatológicos, apocalípticos, e aí nos inteiramos da sequência, nos inteiramos do conteúdo, e aí nós ficamos assim melhores preparados para as coisas que vão acontecer. Todos esses temas que nós abordamos aqui, eu não posso deixar de dizer para você que por conta desse momento que a gente está vivendo, todos nós, não foi apenas eu, mas tantos outros pregadores, e você já tem visto e ouvido isso, foram motivados pelo momento que nós estamos vivendo, a destacarmos nas mensagens que apresentamos e foram apresentadas, o interesse do despertar das pessoas por conta do tema A Volta de Jesus. Como a volta de Jesus ela acontece dentro de um diagrama profético, então aí nós fomos passando todos esses temas também estão disponíveis aqui no nosso canal. E olha, como é importante a gente conhecer isso. Mas pense comigo aqui agora. Todos esses temas, eles nos reportam a algo que ainda vai acontecer. Nós estamos e nós falamos de coisas que estarão acontecendo num futuro próximo, um futuro um pouco mais distante desse tempo que nós chamamos presente. Então,
Se essas coisas elas ainda vão acontecer, a gente precisa conhecer. Mas esse intervalo de tempo que nos separa do presente para o futuro, a gente precisa viver isso intensamente. Só vamos conseguir chegar a esse futuro conhecido, revelado pela profecia e preparados para isso, sacudidura, alto clamor, as pragas do Apocalipse, a volta de Jesus, só poderemos estar preparados para esses eventos que vão acontecer lá no futuro se nós tivermos um presente muito bom. E se esses dias vividos, até que esse futuro profético chegue, a gente precisa estar inteirado das coisas que Jesus quer que nós saibamos e vivamos hoje. Senão a gente não vai conseguir chegar lá. Existe, por alguns teólogos, uma declaração muito recente, que é a síndrome da ampulheta. Você sabe o que é a ampulheta, né? Aquele objeto de medir o tempo. A areiazinha cai afunilada, né? Para determinar o tempo. Síndrome da ampulheta. Você consegue ver aí a ampulheta? Ela tem um espaço maior em cima e outro embaixo, que são conectados por um funil. A síndrome da ampulheta, assim é definido pelos teólogos, significa o seguinte: lá em cima, no espaço maior, amplitude. Amplitude, quando então todos nós pregávamos assuntos diferentes e variados. Temas escatológicos, temas cristocêntricos, temas doutrinários. Então havia uma miscelânea, uma fartura de orientações, de mensagens, não necessariamente seguindo uma ordem temática ou uma ordem profética, uma ordem escatológica. Então havia essa amplitude na pregação. E aí, de repente... E olha, deixa eu falar uma coisa, assim, e eu vou falar de mim. Muitas vezes eu, como pregador, resisti um pouco de apresentar esses temas escatológicos, porque a nossa impressão e a impressão comportamental nossa, como igreja, é que essas coisas estavam muito distantes de nós. Já houve um tempo em que nós pregadores, e eu como pastor, eu pregava com muito mais ênfase a volta de Jesus. E ficamos timidamente encolhidos, pregando assuntos variados, e esse tema, com certeza, tão importante, ele ficou assim um pouco de lado. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Mas aí essas coisas começam a acontecer. E aí todas as pessoas, todos os pregadores, e você já observou isso e você confirma isso. Todo mundo está pregando sobre profecia, todo mundo está falando da volta de Jesus. Em todos os lugares, em todos os segmentos religiosos, as pessoas estão sensibilizadas por conta disso. Olha a ampulheta de novo. Nós tínhamos uma amplitude de conteúdos, uma miscelânea de mensagens, sem uma preocupação sequencial, temática, e aí fomos afunilados. E aí todo mundo começou a pregar sobre profecia. Todo mundo começou a pregar sobre isso. Só que nos esquecemos que ainda existe um tempo a ser vivido até que o último grão da areia caia lá embaixo. E para que nós consigamos chegar a esse outro tempo e preparados, é necessário que nesse funil do tempo, nesse episódio que estamos vivendo, não apenas saibamos dos assuntos que vão acontecer no futuro, mas que os assuntos daquilo que Deus quer para nós hoje sejam extremamente relevantes. Porque senão nós não conseguiremos chegar lá.
Então a gente precisa disso muito agora, das respostas de Jesus para mim, agora, para que eu possa chegar bem lá. Eu não vou ser congelado agora, para só despertar quando Jesus estiver voltando, não. Eu vou estar vivendo intensamente. E olha, há uma dinâmica do comportamento humano, é que nós somos apanhados por um determinado assunto, envolvidos num determinado assunto, e aí depois a gente acaba se acostumando com ele. Pensa bem, você não esteve muito mais preocupado com os assuntos escatológicos ontem, em comparação a hoje? Quando tudo isso começou, já estamos há 4 meses vivendo essa situação e já estamos nos acostumando. Não é só o uso das máscaras, e olha só que coisa curiosa, né? As pessoas estão até combinando a cor das máscaras com a cor da roupa. As pessoas estão achando legal isso. As pessoas estão já não se incomodando mais com o distanciamento social, a higienização, um monte de coisas. E começamos a nos adaptar a isso, como se isso fosse um quadro natural da nossa existência. E aí aprendemos um monte de coisas, e a impressão que a gente tinha, pela vontade de ter aqueles assuntos, estudar esses assuntos, é como se Jesus estivesse voltando amanhã, e a gente precisava saber tudo isso hoje para a gente ficar preparado para o que ia acontecer amanhã. Ei, a Bíblia diz que isso é o princípio das dores. Então, se esse é um princípio de um processo, de um tempo que ainda não está dia e hora, mês e ano definido, então eu e você precisamos viver intensamente o hoje, ao lado de Cristo, observando atentamente as suas respostas. E aí a gente vai viver realmente, plenamente, intensamente, como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Se você observa esse quadro aqui, os meus amigos aí, se quiser colocar lá para eles, vocês estão me ouvindo? Olhem aí essa tela, olha. Você pode ter as respostas de Jesus, lendo a Bíblia regularmente. A Bíblia é a palavra de Deus que Ele usa para nos ensinar. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. É útil para isso, para isso, para isso. Então, resposta de Jesus. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Você já sabe o que vai acontecer. Então, agora, você precisa buscar diariamente. Respondendo às perguntas da nossa vida, eu preciso buscar essas respostas. Orando, a oração é uma ferramenta poderosa, a gente precisa orar mais hoje do que a gente já orou no passado. A oração, ela nos traz as respostas de Deus. E frequentando a igreja. Ah, pastor, mas a gente não está indo na igreja. Nós não estamos vindo à igreja física, mas nós estamos nos relacionando com a igreja. Esse canal é a igreja agora. A sua sala é a igreja. Então, a Bíblia nos diz que Deus está onde os crentes se reúnem. Então, os crentes precisam estar reunidos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, onde é que nós encontramos as respostas de Jesus? Lendo a Bíblia, orando e estando juntos. Quanto mais juntos nós estivermos para adorar a Deus. E eu me preocupo muito com isso, porque eu pergunto às vezes, você assistiu o culto? Ah, não, eu estava envolvido com isso, aquilo. Eu sei que a gente tem um monte de afazeres, mas a gente precisa, pelo menos 3 vezes por semana, que é o módulo semanal, nos reunirmos juntos, porque nessa circunstância, esse lugar que você está aí na sua casa, sua sala, o seu quarto, é a igreja de Deus. Deus está aí. E é dessa forma que nós vamos ter essas respostas que a gente precisa, para que a gente possa chegar lá
e preparados para isso. Você entende isso? Você se preocupa com isso? Esse é um momento de profunda reflexão. Eu quero que você vá comigo no livro de Mateus, tá? Mateus no capítulo 24. Mateus no capítulo 24. Que é um sermão profético que é apresentado também em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, mas na impressão aqui da inspiração que recebeu Mateus, ele diz assim no verso 44 do capítulo 24 de Mateus: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eles já haviam perguntado a Jesus quando é que Jesus voltaria, e Jesus disse assim, com respeito a esse dia e hora, ninguém sabe, só o Pai. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais. Gente, os discípulos estavam ali perguntando isso para Jesus, porque eles estavam movidos pela curiosidade, o desejo, as coisas que Jesus falava para eles eram extremamente interessantes. Jesus falava da destruição, Jesus falava de guerra, Jesus falava de pandemia, Jesus falava sobre todas essas coisas. E os discípulos estão ali atônitos, observando cada palavra pronunciada por Jesus, e eles não se aguentam, e eles vão e perguntam, Jesus, quando é que isso vai acontecer? E Jesus claramente responde para eles, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, eles estavam, se você pudesse medir o interesse deles para os temas escatológicos apresentados por Jesus nesse sermão, você diria assim, olha, estava lá no topo, eles estavam extremamente empolgados, muito empolgados com aquilo tudo, eles queriam ouvir aquilo, viver aquilo, eles queriam decidir, saber o dia que isso tudo ia acontecer, eles estavam extremamente motivados a estarem preparados para isso. E aí Jesus então diz, fiquem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, não cuidar disso, naquela hora, isso não aconteceria, porque aquilo era muito recente, aquilo ali era muito empolgante, aquilo vibrava, fazia com que eles vibrassem. É exatamente como nós estamos vivendo hoje. Mas aí Jesus fala assim, mas o tempo vai passar, ei filhos, o tempo vai passar, os dias vão se passar, e se vocês não cuidarem do quê? Cuidarem deles. Cuidarem de continuarem motivados a ouvir o que Jesus tem para dizer. Continuarem motivados a orar como Jesus havia ensinado. Continuarem a ouvir e praticar as coisas de Jesus. Jesus está dizendo, vocês precisam continuar, não se preocupe com o dia, com a hora, só o Pai sabe disso, mas vigiem, orem, se preparem, porque vocês não vão saber o dia, pode ser amanhã, pode ser depois. E, gente, a interrupção da vida é uma coisa que não está sob o nosso controle. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Então, quando é que eles deveriam estar preparados? Hoje. E amanhã, e depois de amanhã, deveriam estar preparados. E no mês seguinte, deveriam estar preparados, como se Jesus estivesse voltando naquele dia, naquela hora, para recebê-los. E talvez eu não tenha a oportunidade, o privilégio de viver os assuntos dos eventos finais. Talvez eu não tenha oportunidade. Então, conhecer tudo isso é muito importante. Mas talvez eu não viva isso, porque se alguma coisa vier a acontecer e eu descansar em Cristo, os meus olhos só se abrirão ou na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição. Que Deus tenha misericórdia de mim.
e que Deus me prepare para a primeira ressurreição. Então, o momento mais importante da minha vida não se define naquilo que ainda vai acontecer, daquilo que eu vou viver ainda. O momento mais importante da minha vida é esse momento que eu vivo agora. É esse momento que você vive agora. É esse momento que nós estamos vivendo juntos. Esse é o momento que o Senhor está nos dando pela sua graça, pela sua misericórdia. Ficai vós apercebidos, todos os dias, todas as horas, porque a hora em que vocês não cuidarem, pode ser que Ele chegue. E aí, se a gente não estiver cuidando? Se a gente só estiver vivendo aquilo que Ele disse para os discípulos, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, curtindo a vida numa boa, adaptando-nos às coisas, vivendo a síndrome do camaleão, adaptando-se às coisas, dando jeitinho nas coisas. Não é isso que Jesus quer para nós agora, igreja, família, queridos. Jesus está preocupado com que hoje eu esteja percebido. Hoje eu esteja percebido. Marcos no capítulo 10. Marcos no capítulo 10. Marcos no capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. É muito importante a gente acompanhar esses textos. O despertar do reino de Deus era uma coisa marcante no início da história da igreja primitiva. Vocês se lembram, né? Nas pregações de João Batista, impulsionados pelo o mesmo Espírito que acompanhava Elias, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então eles começaram a sonhar com isso, assim como aqueles que saíram do Egito, sonhar com a terra que manava leite e mel, sonhar com a possibilidade da gente ir para o céu, o novo céu e a nova terra. Então, eles estavam ali, tinham essa motivação, nós temos essa motivação também. Nessa história aqui, Marcos 10, verso 13, conta aqui, eu acho isso aqui muito engraçado, mas isso me chama muita atenção, porque olha só, então, verso 13, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o quê? Repreendiam. Os pais começaram a trazer as crianças para Jesus tocar nas crianças. Coisa bacana, né? Jesus abençoar as crianças, colocar as crianças no colo, dar aquele abraço gostoso nas crianças, mas aí os discípulos falam assim, não, para! Eu fico pensando, não, chega perto não, fazendo aquele cordão de isolamento. E aí Jesus, no verso 14, diz assim, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, ficou chateado e disse-lhes, ei, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o quê? É o reino de Deus. Opa, reino de Deus, olha a mente deles. E aí, verso 15, em verdade vos digo, quem não receber, olha a resposta, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eles ouviram aquilo, a atitude deles, né? Não entra ninguém aqui não, criança nenhuma vai tocar em Jesus, pode parar com esse negócio, deixai vir a mim, porque deles é o reino de Deus, e se vocês não forem assim, jamais vocês vão entrar nele. Eles ouviram aquilo, foi uma pancada de Jesus. Olha o verso seguinte, o que aconteceu? Então, esse então aqui, para mim, que é a coisa engraçada. Olha a mudança de comportamento. Então, eles tomaram as crianças e começaram a impor as mãos sobre elas e abençoá-las. Por quê? Porque eles queriam aproveitar a oportunidade. Quanto mais crianças eles abençoassem, mais chances eles teriam de fazer o quê? Chegar lá no reino dos céus. Não é engraçado isso? É engraçado e faz a gente pensar. Que bom
que eles conseguiram fazer uma mudança radical no comportamento deles. Gente, Jesus esperava alguma coisa diferente daqueles discípulos? Claro que não. Jesus respondeu ou não respondeu àqueles homens? A atitude deles precisava de uma resposta, de uma repreensão, de uma orientação. E aí Jesus vai ao ponto, e imediatamente eles mudaram. O reino de Deus era uma coisa futura, a atitude deveria ser uma resposta presente. Então tem que ter uma resposta presente, tem que ter uma atitude presente. Tinha um jovem que observava tudo aquilo ali. Eu acho que ele queria ser uma criança para estar nos braços de Jesus. A Bíblia logo em seguida aí conta a história do jovem rico, que ele tão empolgado com tudo aquilo que ele via, ele vai lá e pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, o reino? O que eu preciso fazer? Eu tenho guardado desde a minha infância os mandamentos. E Jesus, ele deu uma resposta para ele, mas ele não foi capaz de atendê-la. Os discípulos imediatamente atenderam. Existem alguns que recebem respostas, mas não querem atender às respostas de Jesus. Ambos, os discípulos e o jovem, queriam a mesma coisa, mas atitudes diferentes. Se a gente quer chegar lá, existe um preço a ser pago agora. Não tem jeito, tem um preço que a gente precisa pagar agora. A escolha de estar com Ele na eternidade e viver os eventos finais implica em escolhas e renúncias hoje. Você precisa entender isso. Não dá para a gente ficar esperando o tempo passar para que as coisas aconteçam. Não dá. A gente precisa entender as respostas de Jesus hoje para nós. Hoje é tempo da gente viver isso. Eu quero lembrá-los, e tem aqui uma imagem. O apóstolo Paulo, ele, inspirado por Deus, ele escreveu isso em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. E isso está fazendo uma declaração no final da vida dele. Ele conheceu Jesus, ele se entregou para Jesus, ele teve a sua vida mudada e ele começou uma nova etapa da sua vida. E aí, nessa nova etapa da sua vida, nessa declaração que determina o momento em que ele está entregando a sua vida, ele vai morrer. É isso. Ele faz essa declaração e 3 coisas aparecem nessa declaração. Olha só: combati o bom combate. Ei, você está combatendo o bom combate? Acabei a carreira. Então ele completou as etapas dessa carreira. E olha só o que ele fez também. Ele guardou a fé. É necessário que se guarde a fé. O que é guardar a fé? É viver intensamente isso, todo dia, toda hora. Não abrir mão disso em nenhum momento da vida, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Não abrir mão disso. Ei, você está combatendo o bom combate, você está completando a sua carreira, você está guardando a fé. Isso é muito importante para mim e para você, para que a gente possa conseguir chegar lá. Esse tempo é muito importante. Gente, essa semana eu li um texto do Espírito de Profecia, Primeiros Escritos. É um livro que eu já citei aqui, e eu vou pedir aos meus amigos que coloquem tela cheia aí para vocês, porque esse texto, ele é falou muito para mim, e por isso eu estou apresentando esse tema para vocês. Ok? Tela cheia lá? Vamos lá. Olha só, eu vou ler
para que você possa acompanhar aí. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita quando? Agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros, e aí mexeu comigo, e você também é um mensageiro. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade, o quê? Presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda vantagem possível para prejudicar o quê? A causa. Mas assuntos como o santuário, a conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são o quê? Perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre os que os mensageiros se devem o quê? Demorar. Caramba, esse texto, ele mexeu muito comigo. Eu e você precisamos nos preocupar com os assuntos que estão sendo apresentados hoje, senão a gente não vai conseguir chegar lá. A gente precisa saber isso, a gente precisa saber defender a nossa fé, a gente precisa saber defender a nossa história, a gente precisa saber defender os nossos princípios. Esse negócio de não tem nada a ver, não está com nada isso. Aí eu acho, não está com nada disso. A mensagem da Bíblia Sagrada, ela não é relativa, ela é absoluta. A gente precisa entender isso. Olha, por conta dessa pandemia e desse momento todo que a gente está vivendo, tem um monte de gente indo a beber água em um monte de fontes. Um monte de fontes. A internet está cheia aí de pregadores, um monte de mensagens. Outro dia alguém me chamou a atenção de um pregador e eu fui lá. Ei, gente, com toda a humildade, eu vou falar isso. Falou um monte de bobagem, e tinha mais de 60.000 visualizações daquela mensagem, um monte de bobagem que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e tem outros aí que tem 100.000, um montão de gente que começa a ir beber dessa fonte. Ei, se você não estuda a Bíblia, se você não fundamenta a sua estrutura religiosa, você vai ser enganado, porque quando Jesus falou desses eventos finais, ele falou do falso profeta. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará aonde? No reino dos céus, que é onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. E Jesus faz isso comparando a nossa vida, dizendo que a gente precisa construir a nossa casa sobre o quê? A rocha. Hoje é tempo de fundamentar o alicerce da nossa casa, da nossa vida espiritual, da nossa família, dos nossos filhos. Os nossos filhos conhecem o caminho do Senhor, você conhece o caminho do Senhor, você sabe defender as verdades que a Bíblia apresenta, as 28 doutrinas que a Bíblia apresenta, você sabe defender isso? Você sabe dizer por que você crê nisso? Como que a gente vai chegar lá no futuro se a gente não está construindo a nossa casa sobre a rocha? Essas são as respostas de Jesus para nós. A gente precisa conhecer o diagrama profético, mas o hoje é extremamente importante. Hoje é o momento de nós estarmos preparados para a volta de Jesus. Hoje é o dia de nós entendermos isso e vivermos essa mensagem, senão nós não vamos estar preparados para o tempo que não sei quanto tempo vai demorar para chegar.
mas eu quero estar preparado hoje. Eu quero conhecer isso hoje, eu quero pregar, eu estou fazendo um compromisso com Deus, não é só com você, não. A gente precisa saber defender. Eu me orgulhar de que eu sei as doutrinas, que eu sei fazer uma defesa da minha fé, isso daí é importante, mas não é urgente, porque se eu guardar isso só para mim como pastor, e aí? Você, igreja, você precisa saber disso. E se depender de mim, você vai saber. E nós vamos estar preparados, porque eu quero apresentar esse rebanho para Jesus no dia da sua volta. Então, vamos juntos, organize a sua vida, vamos juntos. Estamos juntos, vamos juntos, para chegarmos juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, como é bom entendermos a Tua graça, a Tua misericórdia. Como é bom, Senhor, sabermos que hoje é um tempo extremamente importante para a nossa vida. Hoje, se ouvires a minha voz, ficai vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, ajuda-nos a mantermos-nos firmes no Teu Evangelho, combatendo o bom combate, completando a nossa carreira e guardando a fé. Senhor, não deixa a gente abrir mão da fé. Não deixa a gente ficar tão entretido em tantas outras coisas, Senhor, e deixar as coisas do Senhor no tempo que sobra. E como não tem sobrado tempo, muitas vezes passamos o dia e não lemos, não oramos, não testemunhamos, e aquela oração tímida, cheia de vergonha, no final do dia, obrigado pelo dia, me deu uma boa noite, Senhor. A gente não quer ser hipócrita. Senhor, a mesma empolgação, como se fosse hoje o primeiro dia. Na carta à igreja em Éfeso, o Senhor disse que tinha uma coisa contra eles, que eles haviam abandonado o primeiro amor. Senhor, será que nós abandonamos o primeiro amor? O fogo de quando começamos a ouvir essas coisas, e aí Jesus vai voltar, é verdade, estávamos tão empolgados, e agora estamos nos acostumando, Senhor, e aí o termômetro da nossa vida espiritual começou a cair de novo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a nos mantermos firmes ao Teu lado, como se hoje fosse o dia mais importante da nossa vida. Querido Deus, abençoa a cada um de nós, as nossas famílias, a nossa igreja. Prepara-nos, Senhor, para o dia da Tua volta e que possamos juntos adentrar o Teu reino conforme as Tuas promessas. É o que nós te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.